Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero desejar a todos vocês uma excelente manhã nessa semana aí, hoje dia 8/6, uma semana que tem um feriadinho aí, né? Mas apesar que um feriado pra gente que tá em isolamento fica difícil, né? Porque não tem como a gente fazer muitas coisas, não tem como a gente sair de casa, né? E eu tô louco para esse momento passar logo, para a gente poder retomar a nossa vida normalmente e tudo. Eu vou aproveitar esse feriado para colocar todos os meus jogos em dia, né? Tem alguns jogos aí que eu tô em atraso para zerar. Você sabe que eu adoro videogame, né? Então vou aproveitar esse momento. Bom, assim espero, né? Minha programação. Mas pode ser que outras coisas aconteçam, e a gente acaba tendo que adiar isso. Depois eu tenho até que marcar, né, de jogar com vocês algumas partidas online para eu dar uma surra em vocês, porque eu sou o bicho no videogame. Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Então sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar aí com a correção da nossa matriz 8, tá bom? Correção da matriz 8, que vai trazer a ideia do que por que não sentimos a Terra girar. Lembrando aí que nós estamos trabalhando ainda sobre os movimentos da Terra, ok? Os movimentos da Terra. Lembra que minha letra está um pouquinho feia, né, com essa caneta aqui, porque ela é difícil escrever sobre os movimentos da Terra, tá? Mas antes de eu começar a aula, eu quero lembrar todos vocês de assinar a lista de presença, o link, né, tá na descrição desse vídeo, é fundamental. Toda aula eu lembro isso para vocês. E ainda tem gente que esquece, né? Pelo amor de Deus, não pode. Então, assine a lista de presença. Se caso você não entender alguma coisa da correção, se caso você não entender algo relacionado à explicação, ao conteúdo, você pode me encaminhar aqui para os comentários. Muitas pessoas já têm me procurado, né? Alguns de vocês já têm me procurado nos comentários. Eu respondo todo mundo. Ou você pode ainda pegar, anotar a dúvida e durante a nossa live, durante a nossa interação, né, você me perguntar e esclarecer ali de forma direta, ao vivo com o professor, né? Ao vivo em a cores. Tá bom? Então não deixem dúvidas aí pendentes. Perguntem sempre que possível, perguntem sempre quando quiser, tá bom? Faz parte do processo de aprendizagem, é normal nós termos dúvidas. Um outro aspecto que eu devo falar também, deixe-me ver. Não, depois eu falo sobre isso. Era sobre atividade diagnóstica, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, só gosto de lembrar sempre, né? Nós estamos trabalhando aí sobre os movimentos da Terra. Os movimentos da Terra que estão relacionados ao nosso capítulo 2. Estamos quase acabando já o volume 1. Acredito que essa semana a gente termine aí o volume 1. Né? Ele começa aí na página, deixe-me ver aqui, 45, 84, 42 do livro de vocês, tá bom? Só para vocês acompanharem. Então, nos movimentos da Terra, eu já comecei a trabalhar com vocês, né? Eu falei sobre um movimento muito legal, que é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Muito bem. Então o Sol está aqui. Vamos desenhar a Terra aqui. O movimento, então, que ela vai fazer em torno do Sol. Nós já vimos que esse movimento ele dura 365 dias. E mais quanto mesmo? E 6 horas, não é verdade? E 6 horas. Tá? Isso aqui é o que nós chamamos que corresponde a um ano. Não é verdade? Essas 6 horas restantes aqui, nós sabemos que a cada 4 anos, nós colocamos um dia a mais em fevereiro, mais um dia em fevereiro, não é verdade?
E aí nós temos o que nós conhecemos como ano bissexto. Legal. E olha que letra, professor, pelo amor de Deus. Mas aqui é só para a gente recapitular. Tá? O ano bissexto. Nós sabemos aí que neste movimento de translação, né? Ou seja, da Terra girar então em torno do Sol, né? Ele dura 365 dias e 6 horas, é o que corresponde ao nosso ano, né? A cada 4 anos, né? Eu junto essas 6 horas aqui restantes, né? Porque 4 vezes 6 dá 24, né? O dia não tem 24 horas aí, ó. Por isso que eu acrescento um dia a mais em fevereiro, que é o dia 29 de fevereiro, sempre, tá? A cada 4 anos, esse ano chama-se bissexto, tá ok? Bom, eu sei também que a Terra, ela tem o seu eixo inclinado. Lembra que eu mostrei para vocês? Onde é que está meu globo? Tá aqui. A Terra, ela tem seu eixo inclinado, ela é um pouquinho tombada assim, tá? E esse fato do eixo inclinado da Terra, né, junto com o movimento de rotação, ele vai dar origem aí ao que nós chamamos de estações do ano. As estações do ano. Nós já sabemos que são 4 estações do ano, né? O inverno. É sempre bom a gente lembrar isso tudo aqui. O verão. O outono. E a primavera. É a que eu mais gosto. Primavera. Ok? As 4 estações do ano, cada uma com sua característica, cada uma com seu aspecto aí. Eu sei também que esse eixo inclinado da Terra, vou para este ladinho aqui, vou rabiscar aqui agora, que este eixo inclinado da Terra, né, ao eixo dela aqui imaginário, ele vai fazer com que a Terra receba diferentes o quê? Radiação solar. A luz do Sol vai chegar de diferentes maneiras aqui na superfície da Terra, né? Próximo à linha do Equador aqui, ou seja, nas áreas de baixa latitude, eu vou ter a maior insolação, né? Eu vou ter o recebimento de mais calor aí do Sol. Nos polos, vai ser onde eu vou receber a menor radiação solar, tá? Então, quando eu pego, deixa eu desenhar aqui, não vai ficar muito bom, né? Quando eu analiso, então, as diferentes formas de que a Terra recebe a radiação solar, eu consigo entender que... Eu consigo entender que o eixo inclinado da Terra também vai dar origem ao que nós chamamos de zonas climáticas, não é? Por causa da diferença de radiação solar que elas vão receber. Próximo à linha do Equador, eu recebo muita radiação, é mais quente. À medida que eu vou me afastando da linha do Equador, indo em direção aos polos, vai ficando mais frio. E quais são as zonas climáticas mesmo? Nós temos as zonas polares, temos as zonas temperadas, vou escrever tudo, e a zona chamada o quê? Intertropical, ou a zona tropical do planeta, tá bom? Zona tropical do planeta, ok? Então as zonas polares são as regiões nos polos. As zonas temperadas são entre os polos, essa parte aqui é a zona temperada, essa parte é a zona temperada, e o meio da Terra vai ser a zona tropical, onde recebe a maior radiação solar, tá? Nós vimos também que no movimento de rotação da Terra, né, vamos colocar o Sol aqui no meio, no movimento de rotação da Terra, ou seja, desculpa, movimento de translação, né, no movimento em torno do Sol, tá? Desculpa, eu falei rotação, e daqui a pouco já estou adiantando as coisas, mas no movimento de translação da Terra, ou seja, quando ela movimenta-se, né, em torno do Sol, ela vai ter diferentes posições
ao longo dessa trajetória. Essas posições ao longo dessa trajetória, ora o hemisfério norte vai estar mais voltado para o Sol, ora o hemisfério sul, né? Quando nós temos, então, um dos hemisférios mais voltados para o Sol, nós temos o início ao que nós chamamos de solstícios. Os solstícios vão dar origem aí às estações do ano conhecido como verão ou inverno, quando um dos hemisférios está mais voltado para o Sol. Mas quando a linha do Equador, ou seja, o meio da Terra aqui, está mais voltado para o Sol, nós vamos ter origem aqui, ó, vou puxar a seta aqui para baixo, nós vamos ter origem ao que nós chamamos de equinócios. Os equinócios vão marcar o início do outono ou da primavera. Legal? Já aprendemos isso tudo aí. Só estou recapitulando para vocês para respondermos aí a nossa matriz. Tá? Deixa eu pegar a borracha aqui. Vou apagar essa bagunça toda que eu coloquei aqui. Vamos apagar, porque eu quero falar mais coisas. Eu vi também com vocês na última aula, na nossa live também, sobre mais um movimento que a Terra faz. Qual que é o nome dele mesmo? Isso aí, o movimento de rotação, né? É quando a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo. Tá? E nesse movimento de rotação, quanto tempo que ele demora mesmo? 24 horas, né? Que é o que nós temos correspondente a um dia. Então, um dia é a mesma coisa que o movimento que a Terra está fazendo em torno do seu próprio eixo. É quanto tempo ela demora para dar um giro completo em torno dela mesmo. Vou fazer aqui um desenho para vocês verem aqui. Só apagando essa bagunça que eu fiz nessa aula, nesse slide anterior. Então, o movimento de rotação, vamos lá, vamos escrever aqui em cima. O movimento de rotação, ele está relacionado quando a Terra, olha a Terra aí, olha aqui o eixo inclinado dela, ela vai fazer um giro em torno do seu próprio eixo, tá ok? Esse giro em torno do seu próprio eixo sempre é no sentido de oeste para leste, ok? E ele demora 24 horas. Opa! Então eu posso subentender, professor, que o movimento de rotação, né, ele vai dar então origem às consequências dele, né? Vamos dar origem então aos dias e às noites. Muito bem. Tá? Então, este é o movimento de rotação. E aí, eu até falei com vocês para observarem, né, a questão das sombras no decorrer do dia, que vocês vão perceber sobre este movimento. Tá? Então, feita esse resuminho aqui, essa recapitulação da aula, eu vou trabalhar com vocês agora a correção da matriz 8, né, no texto lá que trazia por que não sentimos a Terra girar. Né? E aí vocês observam lá que nós não sentimos a Terra girar porque todos nós estamos girando na mesma velocidade da Terra. Eu até falei isso com você na live da semana retrasada, não é isso? Então vamos lá, vamos à correção aqui. Olha a questão 1. As causas responsáveis pelas estações do ano, então a ocorrência das estações do ano, que nós vamos pensar aqui. Outono, inverno, primavera e verão sobre a superfície da Terra são. Então, quais são as causas que levam à existência das estações do ano? Vamos ver de baixo para cima aqui. D. O afastamento do Sol em 23 graus e 27 minutos. Isso aqui lê minutos, tá? Quando tiver assim, ó. O afastamento do Sol em 23 graus e 27 minutos em relação à distância média da Terra? Não. As estações do ano não são definidas por este afastamento do Sol aqui, né? Então nós vamos cortar essa questão aqui, que nós não falamos nada de distância do Sol
para a origem das estações do ano, né? Então a letra D está errada. Vamos ver a letra C? A rotação da Terra e a inclinação do eixo solar em 23 graus e 27 minutos na linha do Equador. Opa, é um movimento de rotação aqui, ó, que vai dar origem às estações do ano? Não, essa questão também está errada, porque o movimento de rotação ele vai dar origem, que nós falamos aqui, aos dias e às noites, não às estações do ano. Noites, ô letrinha, hein? Ok? Então a letra C está errada. Vamos ver a B. A inclinação do eixo de eclíptica do Sol em 23 graus e o movimento de rotação. Olha o que está errado aqui, o movimento de rotação. E essa inclinação que está falando aqui, ó, a inclinação do eixo, não é a inclinação em torno do Sol, é a inclinação em torno do movimento de rotação, que é ele que tem aqui uma inclinação. Então, corta a letra B. Então, nós já sabemos que a nossa resposta vai ser a letra A, né? Vamos ler por quê? Deixa eu cortar isso aqui, a letra C, cortar aqui. Porque, olha só, a inclinação da Terra, né? Nós vimos aqui que a Terra tem uma inclinação, não é o eixo dela aqui, olha. Falei com vocês que ele é um pouquinho torto, ele não é dessa forma aqui, ó. A Terra não tem esse formato aqui de eixo. Ele é um pouquinho torto, né? E ele vai fazer aqui um movimento em torno dele mesmo. Então, a inclinação do eixo da Terra, legal, tá certo. E o movimento de translação vão dar origem aí às estações do ano. Então, pode marcar a letra A. E aí você vai acertar essa questão. Questão fácil, né? Recapitulei também, falei disso um pouquinho aí no nosso resumo antes da correção. Vamos na segunda questão agora. Olha lá. Em relação aos movimentos da Terra, é correto afirmar que... Então, percebam, ele está falando sobre os movimentos da Terra. Nós estudamos que os movimentos da Terra são movimento de translação, e o movimento de rotação. Vamos ver aqui então. Olha a letra A. As estações do ano são efeito, né, ou seja, são consequências do movimento de rotação? Não. Né, as estações do ano são efeitos do movimento de translação. Então a letra A está errada. Vamos pular a B. Vamos lá na C. Devido à inclinação do eixo da Terra, todos os hemisférios, o norte e o sul, recebem a mesma quantidade de energia solar durante todos os meses do ano? Não, né? Nós vimos que justamente pela inclinação do eixo da Terra e pelas diferentes posições que ela tem ao longo da trajetória dela em torno do Sol, ou seja, do movimento de translação, né, ela vai receber diferentes formas de insolação. Ora o hemisfério norte vai receber mais insolação, ora o hemisfério sul, ora os dois hemisférios vão receber a mesma quantidade de insolação. Então, essa questão a letra C está errada, tá? Porque nem todo momento os hemisférios vão receber a mesma quantidade de Sol, tá? O eixo inclinado vai permitir que em diferentes momentos, ora o hemisfério norte, ora o hemisfério sul receba a mesma quantidade de energia solar. Tá bom? Vamos ver aqui. D. O movimento de translação é responsável pela circulação dos ventos e das correntes marítimas? O movimento de translação ele é responsável pelas estações do ano. O que vai gerar aqui os ventos e as correntes marítimas, né, vocês vão aprender isso um pouquinho mais para frente comigo, sobre correntes marítimas, é o movimento de rotação. É o giro da Terra em torno do seu próprio eixo. Tá bom? Então vamos ver a letra E. O sentido do movimento de translação do planeta é de oeste para leste, sendo responsável pelas diferentes horas do planeta. Estava quase tudo certo aqui. O que está errado aqui é que ele está falando que é o movimento de translação. E o sentido do movimento aqui seria o de rotação, mais uma vez. Tá vendo como é que a gente tem que pensar sobre alguns aspectos? Então, ficou aqui para a gente marcar só a letra B.
Por quê? O movimento de rotação do planeta possibilita a ocorrência dos dias e das noites, muito bem, além dos diferentes horários do planeta Terra. Ó, esses diferentes horários aqui foi o que eu falei com vocês na última aula sobre o quê? Fusos horários, sobre as diferentes horas que nós temos no planeta. Então a letra B está correta, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, sobre a nossa aula hoje. Eu fiz uma revisãozinha aí para ninguém perder nada, para todo momento a gente falar de vários conceitos aqui e não restar dúvida, tá bom? Então, mas mesmo que tenha restado, mesmo que você não tenha entendido algo, não deixe de me procurar na live ou pelo comentário aqui, né, pela parte dos comentários desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Tchauzinho e até mais. Valeu!